Galera, a gente vai ver aqui os 4 Brasis de Milton Santos e também Maria Silveira. Muita gente não dá os créditos para Maria Silveira, tá? Mas também são dela. Vamos lá. Divide o país em 4 grandes regiões com base no grau de desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional e na história de cada região. Essa divisão no meio técnico, científico e informacional foi feita durante a terceira revolução industrial, tá? Que é o que a gente chama de revolução técnico, científica e informacional. Ou seja, a gente vai ver que a gente vai ter as 4 regiões aqui. A gente vai estar falando da região concentrada, que é a região onde fica a região sul e a sudeste, segundo o IBGE. A gente vai ter a região amazônica, que é basicamente a região norte sem o Tocantins, nordeste, que é igual a do IBGE, e a região centro-oeste, que vai ser igual a do IBGE, mais a adição de Tocantins. O que ela está dizendo para vocês aí? Está dizendo que tem estados que acabam tendo mais acesso a serviços, a tecnologias, enfim, por exemplo, vocês concordam que nessa região aqui, que Milton Santos chama de concentrada, a gente vai ter um desenvolvimento de serviços mais de economia mais industrial, vocês vão ter acesso a mais tecnologias. Concordam que na região centro-oeste, por exemplo, a gente vai ter uma economia mais agrária, a gente vai ter serviços que muitas vezes vão estar voltados para esse tipo de economia e uma população que ainda é um pouco mais rural, concordo? A região Nordeste ainda está precisando de um maior desenvolvimento, ainda tem grandes desafios a serem superados, tanto na questão de saneamento básico, quanto na questão de, enfim, o processo histórico da própria região Nordeste, entendem? E da região Norte, que eles chamam de Amazônica, vai ser principalmente, é uma região pouquíssimo povoada. A gente tem um desafio grande, inclusive na preservação da mata que ele está, porque hoje em dia ela está sofrendo bastante com a ocupação humana. Então, concordo que cada uma apresenta alguns desafios em comum, mas também características peculiares, peculiaridades de cada uma delas. Isso aqui é a divisão de 4 Brasis de Milton Santos, tá? E aí, antes de passar, a gente vai falar sobre as divisões geoeconômicas do Brasil. Galera, essa regionalização de macro-regiões geoeconômicas, ela é baseada unicamente na questão econômica. Ela não respeita os limites estaduais, tá certo? Vocês vão ver que vai pegar ali, ó, deixa eu ver aqui esse mapa certinho. Um pedaço de Tocantins vai estar na região Centro-Sul, um pedaço do Mato Grosso também. Concordam que a gente vai ver um pedaço de Minas também associado à região Nordeste? Enfim, isso aqui, galera, primeiro, não respeita os limites do IBGE. Segundo, a gente vai ver que é baseado unicamente na economia. Região Centro-Sul, a gente vai ver que é uma economia um pouco mais industrializada, uma dinâmica econômica já bastante desenvolvida. Região Nordeste, a gente vai ver que é uma dinâmica econômica ainda, muitas vezes, muito ruralizada, daquela agricultura itinerante, familiar ainda. Então, a gente tem esses desafios na economia da região Nordeste, segundo as macro-regiões econômicas. A gente vai ter que, muitas vezes, o clima influencia bastante na economia da macro-região do Nordeste, porque muitas vezes a gente não consegue ter um desenvolvimento muito grande, porque o clima daquela região ele se apresenta de forma a influenciar de determinada maneira. Na região norte, a floresta muito densa faz com que seja um pouco mais difícil da gente ter transportes tão eficientes, da gente ter meios de comunicação que a gente consiga atravessar mesmo essa floresta. A gente muitas vezes não consegue. Vocês sabiam que para você ir de Belém até Macapá, cidades que não estão tão longe uma da outra, você demora quase que um dia porque tem que ir de balsa, não sei que você pegue um avião. Pois é, a gente tem alguns desafios econômicos ali, tá certo? Vamos ver aqui questões? Galera, questão aqui, deixa eu ler a questão. É, A regionalização dos 4 Brasis, proposta por Milton Santos, contempla uma região que, além de possuir a maior densidade demográfica do país, é um desenvolvimento da ciência e tecnologia se apresenta de forma mais contínua pelo território, sendo a expressão mais intensa do meio técnico, científico e informacional.
A região em questão é A, Sudeste, não tem Sudeste na do Milton Santos. Centro-Sul, também não, Centro-Sul é das geoeconômicas. Concentrada, gabarito, região metropolitana de São Paulo e megalópole Rio-São Paulo, também não. Beleza? Vai ser a concentrada. Vamos lá. Vamos lá. Segundo o IBGE, mais de 80% da população brasileira vivem no século XXI em cidades. O Brasil é, portanto, um país urbanizado. Marca alternativa que indica a região brasileira com maior número de população vivendo em cidades. Galera, essa aqui poderia colocar na regionalização do IBGE, mas como essas duas outras regionalizações que eu apresentei tratam de temas bem socioeconômicos, eu coloquei aqui, tá? Vocês acham que qual é a região mais urbanizada? É que eu falei que é a mais industrializada, lembra qual é? Região Sudeste, tá? Região Sudeste é a região mais urbanizada. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos passar aqui para mais um exercício. Urbanização. Gente, vou dar uns conceitinhos aqui de urbanização para vocês, tá? Cara, o que é a urbanização? É o momento em que a população deixa de ser predominantemente rural e passa a ser predominantemente urbana. As pessoas saem do meio rural e vão para o meio urbano. Se dá num processo chamado de êxodo rural, tá certo? Êxodo rural que a gente fala que é a migração das pessoas do meio rural para o meio urbano. Provavelmente, seja seu avô, seu bisavô, seu tataravô, viviam no meio urbano e atualmente você provavelmente viveu no meio rural, perdão, e você atualmente vive no meio urbano, tá certo? Isso daqui foi um processo natural, atualmente mais de 80% da população brasileira vive no meio urbano. A maior parte dos países passou por esse processo. Beleza? O que é uma região metropolitana, galera? Região metropolitana é quando você tem várias cidades que compartilham serviços, compartilham produtos, compartilham transportes, compartilham comunicação, beleza? E isso se dá por conta de quê? Se dá principalmente por causa de um processo chamado de conurbação. O que é a conurbação, galera? Pensa aqui, ó, tenho cidade A e cidade B. Cidade A tá crescendo aqui, ó, tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Cidade B também tá crescendo, cada vez mais pessoas moram aqui. Até que eventualmente essas duas cidades, elas vão se chocar. Ou seja, quando você olhar de cima, você não vai conseguir ver onde acaba uma cidade e onde começa a outra. A gente vai dizer que ocorreu uma conurbação, as duas cidades já estão se encontrando. Beleza? Tranquilo? E essa conurbação a gente vai conseguir ver alguns exemplos. O exemplo mais claro do Brasil, cidade de São Paulo, tá? Tem uma conurbação de mais de 20 cidades ali. Você vai ter São Paulo, Guarulhos, Osasco, São José do Rio, não, perdão, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, Diadema, enfim, mais de 20 cidades. Rio de Janeiro também tem isso, Salvador também tem isso. Porto Alegre, a maior parte das capitais brasileiras tem uma conurbação, tem uma região metropolitana. Beleza? E último conceito que a gente vai ver aqui, megalópole. O que é uma megalópole? Megalópole, galera, um conceito frio assim seria a conurbação de duas metrópoles, mas não necessariamente uma conurbação física. A gente pode ter uma conurbação de serviços, de informações, de transportes. No Brasil, a gente tem alguma megalópole? Não. A gente tem megalópolis nos Estados Unidos, na China, a gente tem uma megalópole no Japão. No Brasil, a gente diz que a gente tem uma megalópole em formação, que seria a megalópole Rio-São Paulo. A gente tem, por exemplo, essas duas cidades já não são tão longe entre si. Entre elas existem várias cidades importantes. A gente vai ter São José dos Campos, vai ter Taubaté, vai ter Resende, Volta Redonda, enfim. A gente consegue compartilhar serviços, consegue compartilhar informações, tranquilo, beleza? Tanto é que se fala desde 30 anos atrás do tal do trem-bala Rio-São Paulo, característica de uma megalópole, beleza? Que ainda não tá, mas está em formação. Tranquilo? Vou continuar agora falando de hierarquia urbana. Hierarquia urbana eu vou apresentar para vocês aqui alguns conceitinhos, tá? Vamos lá. Primeiro conceito, megacidade. Já ouviram falar da megacidade? Megacidade, gente, está associado com o tamanho da cidade. Ou seja, se eu tenho uma cidade que é muito grande, eu chamo ela de megacidade. Mas qual é o parâmetro para chamar? 10 milhões de habitantes. Se eu tenho nessa mesma cidade 10 milhões de habitantes, eu tenho uma megacidade. No Brasil, a gente tem alguma megacidade? Sim, São Paulo, tá certo?
Então não tem nada a ver com a influência da cidade, tem a ver só com o tamanho dela. Cidade global, galera. O que é uma cidade global? Galera, cidade global é uma cidade que exerce influência sobre o mundo inteiro. Seja uma influência econômica, seja uma influência cultural, tranquilo? No Brasil a gente tem também. Qual que é? São Paulo, beleza? Cidade de São Paulo recebe muito turismo de negócios. Cidade de São Paulo tem empresas multinacionais que muitas vêm para São Paulo, beleza? Metrópoles nacionais são as grandes metrópoles que possuem um grande poder de polarização, ou seja, muitos serviços, muita comunicação está nessa cidade e influência sobre o território nacional inteiro. No Brasil a gente tem? Sim, a gente tem. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, beleza? Tranquilo? Beleza. E metrópoles regionais? Metrópoles regionais, elas têm capacidade de polarização, capacidade de influência, comunicação em regiões, não é no território nacional inteiro, tá certo? No Brasil, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Você acha que alguma coisa que acontece em Belém, o noticiário de Belém, vai ter força suficiente para noticiar para o Brasil inteiro? Vocês acham que uma empresa que está sediada em Belém vai ter facilidade para penetrar todo o território nacional? Vocês acham que uma empresa que está sediada em Florianópolis, por exemplo, vai ter essa capacidade de penetrar todo o território nacional? Pode até ter, mas com bastante dificuldade. Vocês acham que alguma empresa de comunicação de Florianópolis vai ter essa facilidade? Concordam que se ela estiver em São Paulo, no Rio de Janeiro, vai ter muito mais facilidade? Então a gente fala que essas são as metrópoles regionais: Belém, Florianópolis, Porto Alegre, tranquilo? Beleza? Vamos passar aqui para fazer exercício, né? Vamos lá, deixa eu ler o exercício aqui. Vamos lá, deixa eu ler o exercício aqui. Cidade global. O conceito de cidade global, nos anos 1980, para o estudo das relações entre os processos de globalização e urbanização, sobre esse tema é correto afirmar, sobre a cidade global, é correto afirmar que as metrópoles classificadas como cidades globais são aquelas que apresentam grande relevância como centros financeiros, de serviços, de serviços modernos e como sede de empresas multinacionais. Vai ser o gabarito aqui, tá? Letra B. As metrópoles de países subdesenvolvidos tornam-se cidades globais quando suas populações superam 10 milhões de habitantes. Isso é o que mesmo? 10 milhões de habitantes? Mega cidade, tá certo? A globalização da economia tornou os territórios nacionais interdependentes e pacificou a relação entre os países, de modo que as capitais nacionais perderam proeminência para os grandes centros econômicos? Não, tá certo. A gente vai ter aqui que as capitais nacionais não perderam proeminência. A maior parte das cidades globais ainda são capitais nacionais. A gente vai ter Paris, Londres, Moscou, enfim. Beleza? Além de que não pacificou a relação entre os países, tá? Isso aqui também é uma falácia muito grande. Letra D. As cidades globais formam uma rede que concentra a maior parte da produção industrial do mundo, que lhes confere proeminência no comércio internacional de produtos? Galera, vamos lá. Por que que não é a letra D? Gente, cidades globais, elas exercem muita influência, mas não necessariamente as indústrias vão estar lá. Quer ver um exemplo aqui, ó? Você vai ter Nova York, nos Estados Unidos. Nova York é a principal cidade dos Estados Unidos e talvez do mundo. Você vai ver a industrialização dos Estados Unidos, ela não está concentrada em Nova York. Você vai ter muito no Vale do Silício, você vai ter muito, que o Vale do Silício fica do outro lado do país, tá? Você vai ter muito no Cinturão da Ferrugem, diminuindo, claro, mas vai ter. De Cinturão da Ferrugem pega mais o norte dos Estados Unidos, que a gente chama de meio oeste ali. Tranquilo? Letra E. O processo de urbanização completou-se na Europa antes que nos demais continentes, razão pela qual as metrópoles europeias não atingem o mínimo de 10 milhões de habitantes necessários para serem classificadas como cidades globais. Cara, é esse o critério para ser uma cidade global? Ter 10 milhões de habitantes? Não, né? Isso é influências. 10 milhões de habitantes é necessário para quê? Para ser uma mega cidade. Beleza? Vamos lá para o próximo. A urbanização. Fenômeno do crescimento das cidades. Sua causa é causa da urbanização, galera. Causa da urbanização. Questão fácil, tá? Êxodo rural. Beleza? Não quero nem que vocês pensem em qualquer outra coisa aí. Êxodo rural. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da industrialização brasileira? Cara, a industrialização brasileira não é que ela começa nos anos 30, mas ela ganha muita força nos anos 30 com Getúlio Vargas. A gente
a gente utilizou um modelo predominante que a gente chama de substituição de importações. Ou seja, a gente viu que a gente importava muito tecido, importava muita roupa pronta, importava muito biscoito, por exemplo. E a gente falou, ó, para a gente não precisar ficar importando esse tipo de coisa, vamos desenvolver a nossa própria indústria para a gente abastecer nosso comércio interno, para a gente abastecer a nossa própria população. Esse pessoal, é um modelo que, via de regra, vai buscar estancar prejuízo e não buscar o lucro, porque o modelo que busca o lucro, de fato, para ganhar mais dinheiro, você vai ver que é um modelo que a gente chama de plataforma de exportação. É o modelo que China utiliza, o modelo que Coreia do Sul utilizou, Vietnã, enfim, que a gente vai fabricar produtos para vender para fora. Não foi esse o modelo que o Brasil adotou, tá? A gente vai ter principalmente investimento em indústrias de base, ou seja, uma indústria que vai transformar a matéria-prima que a gente tira da natureza para poder utilizar ela no nosso comércio, na nossa indústria, enfim. Por exemplo, aqui vamos ter a Petrobras, né, que é uma indústria de base de petróleo, que a gente vai ter criação dela lá nos anos 50. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Vale são lá dos anos 40, mas estão todas nesse contexto aqui, tá? Do início da industrialização brasileira. Tranquilo, beleza? Vamos passar aqui para um período um pouquinho mais adiante. Período JK, galera. A gente vai chamar isso aqui, que é o início da época das multinacionais. A gente queria que as indústrias chegassem no Brasil, as indústrias lá de fora. A gente já tinha algumas indústrias que a gente, com o dinheiro que o Brasil mesmo investiu, a gente vai ver que ao longo da história o Brasil quase sempre está incentivando a nossa indústria e não incentivando, no caso, injetando dinheiro na nossa própria indústria e não incentivando com que as multinacionais venham para cá, tá? Se você acha que isso é melhor ou pior, fica aí a sua vontade, tá? Fica aí a sua opinião. E aí, galera, a gente vai ver que o grande exemplo disso aqui é o JK, Juscelino Kubitschek. Cara, o Juscelino Kubitschek, ele queria atrair as indústrias de fora. Exemplo disso é a indústria automobilística, tá? Já ouviram falar que no período JK a gente começou a construir um monte de rodovia, um monte de estrada e foi substituindo as ferrovias que a gente tinha no Brasil pelas estradas? Por que que vocês acham que a gente fez isso? Vocês têm alguma ideia? Ah, porque eu não gosto de trem. Gente, não faria o menor sentido você só fazer isso por fazer, tá? Trem é mais barato, a gente consegue fazer ferrovias que levam importantes cidades, muita carga, tranquilo. Só que o JK, ele queria atrair a indústria automobilística dos Estados Unidos, da Alemanha, de fora. Então, se eu tenho mais estradas e menos ferrovias, eu consigo atrair essas indústrias, porque elas vão ver, olha, tem um país populoso ali que está agora investindo em ferrovias e eles vão precisar de carro. Então, se a gente colocar a indústria lá dentro do Brasil, a gente vai conseguir diminuir esse, ao invés de fabricar aqui na Alemanha para chegar no Brasil depois, diminuir essas distâncias entre a fabricação e a venda. Então, sim, a gente vai ver que essa era que a gente começa a ter mais multinacionais aqui. Beleza, galera? Perfeito? E aí, vamos lá. A ocorrência de diversos conflitos bélicos em nível mundial acelerou o processo de industrialização brasileira. Desse modo, a indústria nacional baseou-se na produção de artigos de alta tecnologia? Não, né? Atração de empresas do ramo agrícola? Também não. Fabricação de armamentos militares? A questão ela te induz a isso, tá? Ela te induz a isso, mas não é isso, tá certo, galera? Implantação de parques tecnológicos? Não, isso aqui é implantação de parques tecnológicos, a gente vai ver que vai começar a ter muito forte nos Estados Unidos, tá? Tecnopolos lá, principalmente Vale do Silício. E a letra E, política de substituição das importações. Sim, galera, a gente vai começar a não querer importar mais dos outros e fabricar aqui mesmo. Beleza? Sétimo ano, é o seguinte. Tô acabando aqui a linha de recuperação. Espero muito que vocês façam uma excelente prova. Eu sei que vocês vão arrasar, vocês vão tirar notas aqui que todo mundo vai ficar surpreso, vai ficar falando: Meu Deus, esse sétimo ano tá maravilhoso. E aí, galera, é isso. Forte abraço e tchau.